Meus amados irmãos, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de vocês. O tema que eu quero tratar hoje convosco está baseado em Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Coragem para confiar em Deus. Coragem para confiar em Deus. Vamos ao texto. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: "Este é menino dos hebreus." Então disse sua irmã, a filha de Faraó: "Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança?" Respondeu-lhe a filha de Faraó: "Vai." Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: "Leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário." A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: "Porque das águas o tirei." Oremos. Senhor, amado Deus e bendito Pai, a nossa oração nesse momento é que uses esse texto sagrado para abençoar a vida da Tua Igreja. Fortalece a nossa fé e revigora o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, sem sombra de dúvidas, ser mãe ou pai vai muito além da capacidade de gerar um filho. É muito além da capacidade de engravidar. Dar à luz e amamentar uma criança não significa necessariamente ser mãe. Ser mãe envolve não somente isto, mas envolve também coragem para fazer aquilo que agrada a Deus pelo bem dos nossos filhos. Ser mãe requer um doar-se contínuo, cheio de renúncias, disposição, para que os filhos cresçam protegidos e amadurecidos em seu caráter. Mães são, sem dúvida, instrumentos poderosos para a formação de toda a sociedade. Na Bíblia, nós encontramos muitos bons exemplos que se encaixam com perfeição às virtudes que eu acabo de mencionar. E nesta noite eu desejo destacar uma dessas virtuosas mulheres que foram agraciadas por Deus como instrumentos que fizeram diferença na criação de seus filhos e na sociedade a qual estes filhos foram inseridos. Falarei hoje acerca de uma mãe preciosa, a mãe de Moisés, cujo nome é Joquebede. Seu nome só é mencionado na Bíblia em 2 textos, em Êxodo, capítulo 6, versículo 20, e Números, capítulo 26, versículo 59. Seu esposo se chamava Arão, era seu sobrinho segundo Êxodo 6:20, e ela era filha de Levi e gerou 3 filhos, Arão, Moisés e Miriam. Isso está registrado em Números 26:59. O texto que escolhemos expor essa noite nos conta acerca do nascimento de Moisés, seu filho caçula, o qual vem ao mundo numa época muito difícil para o povo hebreu. Eu prefiro que o próprio texto sagrado
te elucide acerca dessa época tão adversa na qual nasceu Moisés. Em Êxodo capítulo 1, versículo de 8 a 22, nos traz um contexto difícil vivenciado por Moisés, sua família e o seu povo. Diz o texto: entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai-o. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Que tempos difíceis! Tempos de escravidão severa, tempos de opressão, foram os tempos em que Deus, pela sua providência, trouxe à luz o pequeno menino que nós conhecemos pelo nome de Moisés. Como nós podemos ver nesse texto, de fato os tempos eram cruéis para quem desejasse ser mãe. Como fazer? Como conviver com essa dura realidade? Joquebede confiava no Senhor e por isso, em meio à sua dor, teve coragem de entregar seu filho às mãos do Senhor. Segundo o autor da carta aos Hebreus, os pais de Moisés não o esconderam por medo, mas o esconderam por coragem. O texto nos diz no capítulo 11, verso 23: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Há 4 verdades que eu gostaria de compartilhar com você hoje, as quais desejo que de fato abençoem a sua vida, você que é mãe, você que é pai, nós que temos família de um modo geral. Há muitos princípios aqui para aplicarmos à nossa vida. O primeiro deles é que Joquebede foi corajosa para não temer o momento. O versículo de número 2 nos diz: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses.
Como acabei de citar no texto da carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, o autor da carta entende e interpreta que a razão pela qual eles esconderam o menino não foi medo, mas foi coragem para não lançar o filho para ser morto no rio. Foi coragem para criar o menino mesmo em tempos hostis, em tempos difíceis. Eles queriam ter aquele filho, eles sentiram e entenderam que aquele filho havia sido um presente de Deus, apesar dos tempos muito difíceis os quais eles estavam vivenciando. Quando eu penso nisso, eu penso que um dos graves problemas que nos afligem tantas vezes é o temor de homens. Não raramente nos vemos fazendo algo que agrada aos homens, mas que infelizmente desagrada a Deus. Joquebede e seu esposo não fizeram desta forma. Eles confiaram que o formoso menino que Deus lhes dera haveria de viver pela graça de Deus. Preferiram correr risco de morte pela fé no Senhor e por amor ao filho do que afogá-lo no rio por medo de Faraó. Quem Deus deu a graça de ser mãe precisa se conscientizar que será necessário coragem para muitas vezes andar na contramão da sociedade, principalmente se essa mãe deseja ser uma mãe para a glória de Deus. Infelizmente, não foi apenas o mundo da época de Moisés que foi um mundo desafiador para quem ama a Deus. Nossa época também é. Os valores da família em nossos dias estão se degenerando e criar filhos no caminho correto tem sido desafiador para a nossa geração. Mas, queridas mães, queridos pais, homens e mulheres de Deus que me assistem, tenham coragem para fazer o que é correto. Tenham coragem para confiar em Deus, mesmo que isso traga risco, dor ou prejuízo para vós. Deus quer que nossos filhos sejam protegidos e educados conforme a sua vontade para nós e para eles. A segunda verdade nesse texto é que Joquebede foi corajosa para confiar no Senhor. Além de não temer o momento, ela teve coragem para confiar no Senhor nosso Deus. No verso 3, diz que não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do caminho, aliás, à beira do rio. E algumas vezes, preciso que se diga, essa história ela é mal contada. Temos a impressão de que o menino fora posto no cestinho e colocado para flutuar no próprio rio, correnteza abaixo, largado à própria sorte, enquanto sua mãe voltava as costas para ele e ia para casa. Preciso te dizer, querido, que não foi desta maneira. O texto é bem claro, nós é que costumamos ler com as lembranças de historinhas e vídeos que a gente assiste, contando a história errada, e aí quando vamos ler o texto, às vezes acabamos lendo o texto sob uma ótica errada. Mas eu quero trazer luz sobre o texto. Preste bastante atenção. A primeira questão que nos chama a atenção no texto é que, segundo mesmo, ela preparou um cesto feito de junco, uma planta que pode chegar a 1,5 metros de altura, cujos talos são roliços e de fácil manuseio. Ela teceu, segundo o texto, ela teceu esse cesto com as próprias mãos, o que certamente levou tempo enquanto ela refletia acerca de como faria para proteger o seu filho. Depois aplicou nele betume e piche, que funcionariam como impermeabilizantes para que o cesto não se enchesse de água e assim viesse a afundar, afogando o seu filhinho de 3 meses de vida. Além disso, ela teve o cuidado de colocá-lo no carriçal. Uma informação importante que o texto nos traz. O carriçal é uma moita feita de carriços,
que costumam crescer em lugares embrejados ou à margem de alguns rios, como era o caso do rio Nilo. Costuma ter talos cortantes, e ao colocá-lo ali, ela o estava protegendo de descer o rio e de ser atacado por alguma fera, algum animal, e assim ceifar a vida do seu querido filhinho. Ela também escolheu um lugar estratégico para colocar. Ela não colocou no lugar deserto do rio, mas ela colocou no lugar que era bem próximo de onde as mulheres costumavam se banhar. E além disso, somos informados de que Miriam, a irmã de Moisés, ficara no local observando o que poderia ocorrer com a criança. Joquebede não foi irresponsável, mas confiou no Senhor e tomou todos os cuidados que lhe cabiam naquela difícil situação. No verso 4, nós lemos: a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Miriam foi deixada ali para, de fato, ver o que aconteceria, para vigiar o menino. Era uma proteção a mais que o menino tinha ali. E aí não tardou para a providência de Deus se manifestar de modo extraordinário, glorioso, e nós podemos ler isso nos versos de 5 a 8. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie esta criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Queridos, deixa eu te dar uma atenção especial aqui no que tange a essa porção que nós acabamos de ler. Eu quero dar a devida atenção a estes versículos. Se você prestar bem atenção, você perceberá que o nosso Deus enviou ao rio ninguém menos que a filha de Faraó. E aqui nós temos o que eu gosto de chamar de as ironias do Senhor. O Senhor é interessante muitas vezes. Vejam que grande ironia está aqui nesse texto. Um menino que deveria ser morto no Nilo por ordem de Faraó, agora seria criado como neto do mesmo. Você tem noção do que é isso? Você dá uma ordem para matar as crianças e de repente sua filha chega como uma dessas crianças para ser criado no seu palácio como sendo o seu próprio neto. Foi isso que aconteceu com Faraó. Deus de fato é maravilhoso. Miriam, muito esperta, sugere que o menino tinha uma babá, uma ama seca, e solicita ir chamar alguém. E aquela que foi chamada era a própria mãe do menino. O menino foi criado e amamentado pela sua própria mãe. Deus devolveu ele à sua mãe. Deus nos devolve também os filhos que a Ele consagramos e depositamos em suas mãos. Agora o menino seria criado por sua própria mãe, que ainda por cima seria paga para isso, seria remunerada para criar o próprio filho. Coloquemos nossos filhos, irmãos, sempre nas mãos de Deus. Ninguém vai cuidar tão bem dos seus filhos quanto Deus. E Deus vai te dirigir no modo correto de zelar pela vida deles. Eles estão nas mãos do Senhor. A terceira questão, rapidamente, é que ela foi corajosa para educar o seu filho. E aqui tem um elemento muito importante, especial, nessa providência de Deus. No verso 9 lemos: então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Esse fato
foi de poderosa importância para que os planos do Senhor acontecessem. Deus conduziu assim. Moisés recebeu toda a instrução da cultura de seu próprio povo, aprendeu sobre os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e foi nesse período que ele desenvolveu o senso de que deveria fazer algo pelo seu povo que sofria em cativeiro. Os primeiros anos da vida de Moisés, ele foi criado nas histórias e na cultura do seu povo. E se queremos plantar um futuro que glorifique a Deus, devemos criar os nossos filhos no temor do Senhor, para que os mesmos se tornem homens zelosos pelo Senhor. Precisamos ensinar acerca de Deus, andarmos com Deus e apresentarmos Deus aos nossos filhos. Não um Deus que nós sabemos algumas coisas sobre Ele, mas um Deus com o qual nós nos relacionamos piedosamente. A quarta e última questão é que Joquebede teve coragem para entregá-lo à filha de Faraó. O verso 10 diz que, sendo um menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Nesse momento, o menino ganha um nome pelo qual seria lembrado por toda a história: Moisés. Seu nome passou a ser tirado das águas, Moisés. Joquebede sabia que agora um hebreu chegava ao palácio, agora um escravo virara príncipe. E é engraçado que ao longo da história, nos momentos mais difíceis para o povo do Senhor, este colocou alguém seu no comando ou influenciando os grandes líderes. Antes de Moisés, nós temos José, um escravo que se torna governador. Depois de Moisés, nós tivemos Neemias, um copeiro que se torna também governador. Nós tivemos Daniel, que chefiava os prefeitos de todas as províncias. Nós tivemos Esther, uma escrava órfã de pai e mãe, criada pelo tio e que se torna rainha da Pérsia. Meus queridos, Deus trabalha bem. Deus trabalha bem na sua família. Mães, Deus trabalha bem. Confie em seus filhos nas mãos do Senhor. Desejo concluir com as palavras do autor aos Hebreus sobre quem foi Moisés. E aí nós vemos a importância de termos a coragem de fazer o que agrada a Deus na vida dos nossos filhos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Olhando para o exemplo de Joquebede, podemos fazer uma aplicação. Mães, pais também, vocês têm confiado no Senhor a ponto de colocarem seus filhos nas mãos de Deus? Vocês já creem em Deus e descansam sabendo que Ele é quem está cuidando de vocês? Vocês têm pedido sabedoria ao Senhor nestes tempos tão difíceis para criarem os filhos sob proteção e cuidado? Será que seus filhos crescerão sendo educados na palavra do Senhor para se tornarem pessoas valorosas nessa sociedade?
adversidade, pensem nisto. Confie em Deus. Nesses tempos que estamos vivendo, não tem melhor remédio do que confiar em Deus. Eu tenho certeza, Deus vai te abençoar a sua casa, seu lar, sua vida. Mas coloque seus filhos diante de Deus. Senhor, nós desejamos nesse momento apresentar a Ti a nossa família, especialmente os nossos filhos, pedindo ao Senhor que os fortaleça, que os revigore, que lhes faça agarrar as Escrituras e confiar em Ti. Que o Senhor conduza nossos filhos a crescerem como homens e mulheres piedosos, que respeitam o próximo, que confiam no Senhor, que têm fé diante das adversidades da vida, que dependem do Senhor em tudo que fazem, que se alegram no Deus Todo-Poderoso acima de todas as nossas alegrias desta vida, e que o Senhor nos dê coragem, fé, para confiarmos em Ti em todo o tempo. Não importam as circunstâncias, o que importa é o Deus que governa sobre tudo e todos. Estamos nas Tuas mãos e muito obrigado pela palavra desta noite. Em nome de Jesus, amém. Recebam, pois, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a Tua igreja, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.